Manila, Philippines. Panicked families run for their lives. Their high-rise apartment building is beginning to tilt. An urgent evacuation is underway, when suddenly... Muito bem, desde o jardim da infância até minha pós-graduação na COP, na Ilha do Fundão do Rio de Janeiro, eu estudei em escolas públicas. Eu me senti agora no dever de cidadão de poder devolver para a comunidade técnica o que eu aprendi, o que eu vi na minha experiência, pois nesses 44 anos de magistério na Universidade de Brasília e outros 10 na Faculdade de Engenharia e Esplan, e mais perto de 11 mil contratos e obras das quais eu fui responsável da técnica, achei por bem devolver um pouco dessa experiência, esse conhecimento para todos aqueles que pudessem me ouvir. O mais importante deles, o mais completo, é esse livro de Engenharia de Fundações, que não está na sua forma final ainda, porque são 800 páginas. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma tiragem, eu peço ao editor para fazer uma tiragem pequena, para atender aqueles pedidos emergenciais. Ele trata, de uma certa forma, de tudo sobre fundações, com ênfase naquilo que os grandes escritórios de engenharia fazem, que é a aplicação de método semi-empírico estatístico, mas de uma forma moderna. E também o seu capítulo 17, que é muito interessante, tem toda a parte de patologia, recálculos admissíveis, fatores de risco e outras novidades que resultado das minhas pesquisas. Em segundo lugar, também publicado pela COP, na época, um livro sobre sondagens. O primeiro livro de fundações, ele está de uma certa forma esgotado. De tempos em tempos, como eu disse, faço uma pequena tiragem. Se alguém ainda assim se interessar e fazer parte da nossa lista de pedidos, por gentileza, basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Ao final eu repito novamente. O segundo livro é Sondagens, que foi na realidade o primeiro livro de sondagem publicado no Brasil, que foi publicado a primeira versão em 1972 na COP. Ele tem praticamente tudo sobre sondagem, todos os tipos de sondagens, os cuidados, prós e contras, e o mais importante, correlações com parâmetros geotécnicos. Se alguém se interessar por esse livro, não está disponível ainda, mas poderá entrar na lista da próxima tiragem. Basta mandar um e-mail para infrasoloengenharia@gmail.com. Muito bem, vamos iniciar então essa nona aula do curso de Fundações. Começamos com o capítulo de tubulões, por ser o mais completo dos métodos desenvolvidos, e porque na região centro-oeste do Brasil, o sul também é onde tem argilas, tubulão a céu aberto, resulta em ser a melhor tipo de fundações. Até aqui, o que foi visto já nas aulas antecedentes com relação a tubulão? Já aprendemos a calcular o fuste dos tubulões. É bastante simples, é baseado na primeira grande equação da física. Força é igual a pressão vezes área. Então, o fuste não depende do solo, depende somente da resistência do concreto. O diâmetro do fuste, que é o que me interessa aqui para poder escavar as fundações, vale a pressão. Alguém se lembra que pressão é essa? Pressão no fuste, qual é? Qual?
É do concreto. Qual é a pressão do concreto considerada aí? Isso, FCD. FCD, que é a resistência do concreto de projeto, vezes a área do fuste. A força nós temos, que é a carga do pilar. Força é a carga do pilar. FCD, já foi dito na aula passada que nós compramos um concreto de 20 MPa, ele é lançado sem compactar, sem vibrar, basta colocar um funilzinho de 1 metro, e eu uso, dos 20 eu quero somente 5 MPa, ou seja, 500 toneladas por metro quadrado. 5 MPa é 500 toneladas por metro quadrado. Vezes a área do fuste. Ora, se eu chamar esse aqui de F, ou o diâmetro do fuste, para não confundir com aquela equação lá, vai ser π sobre 4 vezes diâmetro do fuste ao quadrado. Alguém já decorou quanto vale π sobre 4? 0,785. Portanto, o diâmetro do fuste é calculado facilmente assim, olha. Carga do pilar dividido por 500, que multiplica 0,785. Isso está bem explicado nas aulas anteriores, mas é muito simples. Então, no projeto, aqueles que quiserem já pode começar desenhando o fuste, e eu recomendo um traço mais grosso no fuste, e depois um traço mais fino da base. Muito bem. A aula de hoje trata-se de definir o tamanho da base. Só que baseado na mesma equação fundamental da física, que força é igual a pressão vezes área, aqui na base a pressão é a do solo. Aqui no fuste a pressão é do concreto. Então, pressão do solo, chamada capacidade de carga ou taxa do terreno, é aquela pressão que atende duas condições fundamentais na área de engenharia. Alguém se lembra? Essa pressão é tal que não... Alguém? Vou colocar uma pressão na base de uma sapata, de um tubulão e tal. Essa pressão chamada admissível, o que ela não permite? Não deixa acontecer? Recalque e, o pior, ruptura. Então, nós vamos aprender a calcular o recalque e a ruptura para poder ter essa pressão que eu vou colocar. Esses tubulões desse prédio aqui, de, eu acho que 8 andares, a pressão aqui são 4 quilos por centímetro quadrado a 15 metros de profundidade. Muito bem. Existem métodos teóricos para calcular que pressão é essa na base. Ou seja, como eu desprezo o atrito lateral, aquela carga lá em cima do pilar vai para a base. Apesar de que existe o atrito, mas eu desprezo pelas razões ditas nas aulas passadas. São 3 razões, né? Então, a carga do pilar vai ser a pressão do solo, chamada de tensão admissível, vezes a área da base. Portanto, a carga do pilar que eu tenho, no projeto que foi distribuído para vocês, quem não plotou ainda, plota já, multiplicado pelo fator K de cada participante. Está no manualzinho, tá certo? Depende dos seus 2 últimos dígitos do número de matrícula. Então, já anota na... Você trouxe o projeto? Esse tamanho é pequeno, viu? Aqui serve como rascunho. Aqui você coloca o seu K, que é o multiplicador das cargas. Tem no manualzinho, está explicando. Tá certo? Então, quando for plotar o projeto definitivo, pode usar aqui, rabiscando aqui. Por exemplo,
Esse pilar tem 110 toneladas, vai multiplicar por cá para ser o seu projeto. Lembrando-se que cargas não tem fração de meia tonelada, é tudo para cima, ou seja, 180,4 é 181 toneladas. Então, já plote o seu projeto, esse tamanho é pequeno, ou A1, ou A1, tá certo? Aqui você vai rabiscar aqui, tudo bem. Então, nós já preenchemos aqui o primeiro box, né? Hoje a gente já preenche o segundo box aqui também. Muito bem, então eu tenho a carga do pilar. Outra coisa, a carga que está aqui, que vem do cálculo estrutural, já vem pronta, não precisa aplicar nenhum tipo de coeficiente de majoração ou minoração. Quando fala aqui que é 90 toneladas, é 90 toneladas. Muito cuidado, o Brasil é um grande celeiro de projetistas, vocês vão projetar coisas para o exterior. Alguns calculistas do exterior mandam a carga sem coeficiente nenhum. Tá certo? Então tem que examinar a norma do país de lá. Em geral, carga permanente vezes 1,2, carga acidental vezes 1,6, às vezes tem carga de vento e às vezes tem carga sísmica. Brasil, a gente despreza, não tem problema sísmico. Muito bem. O cálculo teórico para achar tal capacidade de carga é bastante complexo e pouco preciso. A norma nova diz, para cada 100 fundações em tubulões ou estaca, uma prova de carga. Mas olha, é uma prova de carga cara, porque tubulões para 400 toneladas como esse daqui é comum. E o ideal é que a gente fizesse uma prova até 800 toneladas. Para ancorar 800 toneladas para reagir, não fica muito barato não. Mas agora é obrigatório. Portanto, vai melhorar muito a nossa vida científica. Vai ter prova de carga, uma para cada 100. Tanto é que está aí no projeto, e os senhores vão complementar isso segundo a nova norma, de que a responsabilidade técnica sua só é completa se receber do cliente provas de carga. Então, você faz o projeto e tem que fazer um teste de carga, é como se eu levasse o paciente para a esteira. Só que no caso de obras seria ótimo se a gente levasse até romper. Ou seja, se eu pegasse uma cobaia e levasse para a esteira até ele morrer, para verificar os problemas cardíacos e tal. Muito bem. De lá para cá, vários escritórios renomados criaram métodos chamados semi-empíricos, estatísticos, baseados somente no SPT, que é o que a gente tem. É possível calcular com uma certa precisão que pressão é essa que eu vou botar na minha base para não recalcar e não romper. Ora, conheço a carga do pilar. Se eu ficar conhecendo isso aqui, eu vou ter o que eu quero, que é o diâmetro da base. Portanto, a carga do pilar conhecida vai ser a tensão admissível do solo vezes π sobre 4, que multiplica diâmetro da base ao quadrado, também chamada de B maiúsculo. Portanto, o diâmetro da base vai ser igual ao fuste, né? Raiz quadrada de P sobre 0,785 vezes tensão admissível. Então, para poder dimensionar a base, eu vou precisar
de saber essa tensão admissível, que vários métodos mostram como calcular essa tensão admissível. Método simples, baseado somente no SPT. Então, já sei calcular o fuste, já sei qual é a profundidade mínima do tubulão. Alguém se lembra como é que nós escolhemos essa profundidade? Aonde é que eu vou implantar um tubulão? Qual é a condição? Lençol freático, SPT entre 20, 30, 40, 50, se eu puder, solos coesivos para não desabar em cima de ninguém, né? E profundidade até uns 25 metros. Um dos tubulões mais profundos que se tem notícia é o da Torre aqui em Brasília, 40 metros de profundidade. Como eu disse nas aulas passadas, eu executei perto de 50 mil tubulões e desci pessoalmente em 12 mil. Mas o mais fundo foram 37 metros. Então, se escolhe olhando para a sondagem, né? Terreno coesivo, argila e silt, SPT acima de 20. Existem locais no Brasil que se pode executar fundações em terreno mais fraco. Mas lembra-se, recalque acontece a longo prazo. Um erro pequeno vai começar a trincar sua obra em 8 anos, em média. Um erro grande, ela vai cair com 8 anos. Um erro um pouco maior, ela começa a trincar com 3 ou 4 anos. Então, não seja muito tentado em implantar fundações em terreno abaixo de 20 golpes, a menos que haja muita experiência e você examina, puxa essa cadeira para mim, para ali, você examina obras vizinhas com mais de 5 anos de idade. Certo? Porque os problemas são relativamente lentos. Muito bem. Então vamos aprender a calcular, cada uma leva menos de 2 minutos, a tensão admissível por vários métodos. Por que nós usamos vários métodos? Temos alguns 2 ou 3, muito famosos no Brasil, que é método Aoki Veloso, que é método Decour, que é método Teixeira. Pode usar 1 ou 2, mas o ideal é você usar toda a experiência de quem tem experiência. Inclusive, você fica judicialmente muito mais coberto. Faz por vários métodos e dá uma analisada. Então, vamos fazer um exemplo, melhor forma de aprender é fazendo um exemplo. Vamos anotar o exemplo. Projetar as fundações do prédio de 12 andares cujo pilar P12 da caixa de elevadores transmite 820 toneladas. toneladas. A ser implantado no terreno dado pelo furo de sondagem SPT número 8, de um terreno no centro da cidade de Vitória da Conquista.
SP8, um furo de sondagem SPT, SP08, esse que vocês têm aí na mão. Do centro, downtown, do centro da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia, lá quase divisão, obra real. Ser implantado no terreno dado pelo furo de sondagem SP8, sondagem de repercussão SP8, está aqui. Eu vou colocar na tela, está aqui o SP8, esse furo é um exemplo de Vitória da Conquista, na Bahia. SP8, no terreno do centro da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Isso, se quiser tirar, você mostra. Está aqui o laudo de sondagem, foram feitos lá 11, acho que mais do que 11 furos. Estão os furos aí, nós pegamos o SP8. Esse é o furo exatamente debaixo do prédio. Ele representa a área quase toda. É um furo bem... o terreno é bem uniforme, é isso que está aí. Esse terreno começa com 2 golpes, lembrando-se, né, vocês sabem, que nunca se faz sondagem de 0 a 1 metro. O amostrador fica solto no terreno, fica falso. De 1 a 2 metros, 2 golpes para 30 centímetros. Está aqui, ó, 2 golpes na escala que vai até 50. Quem é capaz de me dizer por que o SPT vai só até 50 golpes para cravar aquele SPT em 30 centímetros? Por que eu paro nos 50 golpes? Solo e penetrável. O que significa dizer isso? É porque se bater mais de 50 golpes, além de estar duro o terreno, quebra o equipamento. É uma incapacidade do equipamento de avançar mais. Mas pode também ser uma pedrinha. Portanto, lembram-se que o ideal mesmo é ter 4 ou 5 metros de terreno duro embaixo do seu tubulão. Daí aquilo que eu sempre fiz e sempre recomendo. Nos tubulões, próximo da sondagem, tem 5 furos, faz primeiro um tubulão próximo da sondagem, mas desce lá embaixo, da onde será a base, uns 5 metros. Nunca calculei uma profundidade que precisasse mais de 5 metros para dissipar as pressões dos tubulões. Na realidade, como eu mostrei na primeira aula, essa profundidade, o acréscimo teria que ser tal que o acréscimo de tensões colocado pelo prédio, que vai até o Japão, fosse 1/10 da tensão geostática, ou seja, do peso próprio do solo. 5 metros, todas as vezes que eu calculei, passaram. Então, parece estar um pouquinho desfocado, mas tudo bem. Olha aqui, nessa profundidade que é 1, 2, 3, 4, não dá dano para ler, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metros, eu já tenho 24 golpes para 30. Está aqui, olha, já me servia, o terreno vai ficando bom. Se ele ficar bom mesmo, passou para 33. Não tenha dúvida que eu desceria 1 metro para ganhar um terreno de 33. Depois 35, não sei se vale a pena, e 50 eu prefiro deixar ele para me ajudar embaixo do tubulão. Porque senão eu posso cometer uma falha elementar. Comer todo o terreno bom e nada conhecido embaixo. Para aumentar esse comprimento conhecido a preço de sondagem SPT, que gira na ordem de R$ 50 um metro,
que se eu quisesse descer mais embaixo, já que eu lavei, teria que ser rotativa, que de R$50 passa para 200. Se for uma rocha mais ou menos, R$400. Se for uma rocha dura, igual o quartzo, R$700. E olhe lá, porque às vezes você usa uma coroa de diamante, eu já mostrei isso aqui, né? Ela não fura nem 1 metro, e ela custa uns R$600. Então, é uma sondagem cara, por isso há uma certa resistência. Mas, para quem sabe ganhar alguma coisa, nós usamos o cone sueco ou o alemão. Ele é pontudo, eu já mostrei também, não é furado igual a SPT, ele é pontudo de aço 1045 e ele é temperado. Então, com os mesmos golpes, ele tem um poder de avanço maior do que o SPT. Veja bem que ele furou aqui, olha, um solo duro, caiu, depois voltou a ficar resistente e deu 50 para 30. Também eu paro, porque senão entorta toda a tubulação. Ganhei aqui praticamente 2 metros a um custo de SPT que é baixo, muito baixo. É tão baixo que numa ação judicial, se você economizar no SPT, fica difícil de explicar para um juiz que você economizou R$1.000 e rachou a obra toda. Né? Então, é muito baixo, é igual rompimento de corpo de prova de concreto. Não deixe de fazer nunca, porque se der um problema, é tão grave quanto levar um paciente para uma mesa de operação sem exame de sangue. Então, nós vamos ficar aqui, olha, com 16 metros ou 17. Eu vou ter que olhar agora no real, porque não está dando para ler, está desfocado ali o projetor. Realmente, com... Não, mas melhor, o terreno é melhor. Com 11 metros deram 24 golpes. Com 12 metros, 33. Eu vou apoiar meu tubulão em cima desses 33. 12 metros. Então, eu já calculei o fuste, já sei que está a 12 metros e que vai estar assente sobre M, solo 12 metros, MV5. M é, alguém se lembra o que é M? Argila, silt ou areia? M. Silt. O Vzinho, o que é esse Vzinho minúsculo? Cor, vermelho, é silt puro, tá? Não é silt com argila nem nada, é silt puro. MV, e esse 5, alguém se lembra? Que vem depois? É a umidade. 5 está no meio, úmida. Então é um silt vermelho úmido. O que é mais importante? Razão pela qual eu usei tubulões. 800 toneladas, vou usar um só. Nível d'água não encontrado. Primeira leitura do ENA está aqui no rodapé. No dia 6/8/2008, às 10 horas da manhã. No dia 7, também às 8 horas da manhã, seco. Então, uma sondagem simplesmente não pode omitir isso. Se não tiver água, tem que dizer seco. Se tiver água, tem que dizer tantos metros no dia tal, tal hora. E, geralmente, mais uma leitura. Quando não diz nada, é um perigo. Você não sabe se tinha água. Um silt é muito impermeável, às vezes a gente fura e não aparece água, só aparece no dia seguinte, que ele percola muito lentamente. Pronto, então eu vou transcrever essa sondagem aqui no quadro negro. De novo, agradecendo o nosso aluno voluntário. Essa cor verde é filmável? Esse camarada é bom. Então, o SPT vai de 0, terreno péssimo, 10, 20, 30, 40, 50 golpes. De 0
a 50 golpes. Esse é o furo SP, sondagem a percussão 08. Como eu vou calcular na mão, os senhores vão receber um programa refinadíssimo, está muito bom. Eu preciso só de 1 hora para acabar de escrever o roteiro de forma mais didática. Mas como eu vou fazer na mão, eu vou separar em camadas. Por exemplo, até de 7 a 8 metros, 7,45 é a penetração do amostrador. Até 8 metros eu tenho um C5M. O que seria C5? Que só lê? C, clay, argila. 5, mais ou menos. M. Não. Silt. Argila siltosa, vermelha, úmida. Então, até os 7 metros, eu tenho 2, 3 golpes, 2, 3. Vou partir para a pior hipótese. Então, eu tenho uma camada de até 7 metros. Dois golpes, que é 5, 10, etc. Né? Está aí no trabalho. De 7 a 8, porque na realidade está marcado aqui, de 7 a 7,45. Foi aonde a gente fez mesmo a amostragem, mas depois avança até 8 metros. De 8 a 8,45, 9 golpes. O mesmo solo, mas o SPT muda, então é uma camada diferente. Então eu tenho que ter uma camada até 8 metros com 9 golpes. Está aqui, olha. Eu vou até colocar entre parênteses aqui para facilitar. 2, 9. Uma camada de cálculo é aquela que tem o mesmo SPT, variação de 1 para cima e para baixo, a gente faz uma média. E o mesmo solo. Na mão pode juntar isso. O programa calcula de metro em metro, não tem problema nenhum. Aqui eu tinha um C5M, que é uma argila siltosa, não precisa pronunciar o medianamente. 5 é média. Argila medianamente siltosa, então basta pôr argila siltosa. Daqui para frente, que é o vermelho, úmido, os programas de computador e as pesquisas não chegaram lá ainda. Quem sabe daqui a uns 10 anos. Então, nós só usamos 3 primeiros dígitos. Lembram? Sistema unificado, já dito nas aulas passadas. Alfa, um dígito numérico, que eu introduzi para facilitar as correlações, que diz quanto da mistura, e outro dígito alfa. Esse é adjetivo, argila. Esse é substantivo, siltosa. Predomina, argila. O solo se comporta como argila, mas tem silt. Se fosse M5C, seria silt argiloso. Predomínio de silt. Tem argila. Então, aqui é o silt puro, que é cor que a gente não usa. Também úmido. Isso daqui que fica fora, fica só o silt puro. De 8 a 9, foram agora 15 golpes. Também é uma outra camada. 8 a 9, 15 golpes. De 10 a 11, 16 golpes. Não dá para reunir ainda em camada nenhuma, é tudo separadinho. 16 golpes.
De 10 a 11, de 11 a 12, 24 golpes. De 10 a 11, desculpa, 16 golpes. Então, vamos lá. De 9 a 10, 15. De 7 a 8, 3. De 8 a 9, aqui está difícil de ler, 9. Então, esse aqui continua na mesma camada, viu? Pode juntar 3. Ah, porque mudou de solo, né? Isso. De 7 a 8, 3 golpes. Vocês me ajudam a ler, porque está difícil de ler isso daqui, está muito pequeno. De 7 a 8, 3 golpes. De 8 a 9, 9 golpes. Todos têm a planilha aí. De 9 a 10, 15 golpes. Vai lendo aí para mim, por favor. De 10 a 11, 16 golpes. De 11 a 12, 24, faltou espaço aqui no quadro, 24, porque eu vou colocar as fundações aqui a 12 metros, e o interessa que é embaixo, 33 golpes. Não vai dar para ler aí. E continua sendo o silt. Então, a base do tubulão vai estar aqui com 33 golpes sobre um silt. Quando eu tenho terreno mais conhecido, eu normalmente afundo mais 1 metro. Então, eu não ficaria só com 12 metros. Eu sei que com 12 está bom, mas a sondagem pode variar. Então, eu sempre recomendo 1 metro a mais. Nesse caso, não precisa, porque já está muito bom. Mas o ideal é recomendar sempre 1 metro a mais. Por quê? Se tiver duro mesmo, nos 12 a pessoa vai reclamar, olha, doutor, não consigo escavar mais, está muito duro. Tá ok, eu já sabia. Mas a sondagem pode variar, né? NA não encontrado, nível d'água não encontrado. Bom, então vamos começar o projeto do tubulão. Primeiro passo. Cálculo do fuste. Está muito pequena a letra. Eu dou para a lei do fundo. Cálculo do fuste. Muito bem. Nós já deduzimos na aula passada, eu mostrei hoje na introdução, o cálculo do fuste é simplíssimo. É a carga do pilar dividido por, alguém já até multiplicou, 500 vezes 0,785 dá 392,5 em metros, toneladas, metro. Portanto, o diâmetro do fuste F vai ser 820 toneladas, 2 pessoas na máquina de calcular, dividido por 392,5, raiz disso daí. Alguém já calculou? Ponto? 1,42. Olha, gente, nada que é escavado no chão tem precisão de menos de 5 centímetros. Então, não me manda projeto com 1,43, nada disso. Blocos e cintas, tudo 5 centímetros, tá? Cinta, se for colocar forma, pode ser menor. Mas, lembram-se, é uma tremenda burrice colocar forma em bloco e cinta, a menos que o terreno esteja desabando. O ideal mesmo
é chapiscar o terreno se for coesivo, em areia não tem jeito, e concretar no solo contra barranco. Compacta o fundo, põe a cama de brita e concreta. É 10 vezes melhor do que com forma e 10 vezes também mais barato. Você tem que convencer seu cliente que concretar contra barranco é muito melhor, porque mobiliza o empuxo passivo. Qualquer erro de locação, o solo te ajuda. Se alguém tiver alguma dúvida com o cliente, me escreve que eu mando uma carta me responsabilizando para eles. Porque às vezes o cliente pensa que você está fazendo uma economia porca, tirando a forma. Não, eu vou cobrar só metade da economia. Então, o senhor lembra que tem 3 tipos de empuxo. O passivo é o grandão que reage. 68% das obras tem rede de locação. Então acaba tendo um esforço horizontal. Se você tiver que colocar a forma, você vai ter que escavar mais. Custo 1, escavar mais. Fazer forma, custo 2. Comprar madeira, custo 3. Concretar dentro da forma. Tira a forma, custo 4. Recompactar, que quase ninguém recompacta, custo 5. E perde um tremendo empuxo passivo. Se deixar a forma, vai ficar vazia, ela apodrece. Pior ainda. Portanto, se o terreno não desbarrancar, chapisca e concreta contra barranco. Então, o nosso fuste desse tubulão, eu já sei, 1,45 m. Eu vou furar um fuste com 1,45 m a 12 metros de profundidade e está lá no projeto. Vou encontrar um silt vermelho duro. Se for escavado na máquina, a máquina escava o fuste, tem que descer alguém. Porque a única diferença entre tubulão e estaca é que no tubulão sempre desce alguém. Numa estaca, muito raramente pode descer, normalmente um piauense, bem magrinho, pendurado um cabo de aço para tirar alguma coisa lá de baixo. Mas não é comum. E não é tubulão por isso. Então, no tubulão, a gente passa graxa no rapaz, porque se ele engarranchar, a gente puxa com a corda. Muito bem. É brincadeira. No sul, eu tinha um poceiro de Porto Alegre Gaúcho, que descia nesses tubulões de 50 estaca, tubulão de 55 centímetros de diâmetro, com a lata ainda para escavar. Muito bem, então eu já sei, primeira coisa, já posso até começar, escava. Se for um tubulão perto dessa sondagem, a recomendação é escavar mais uns 4 metros para baixo, desce aqui embaixo, vai lá e fala, não, a 12 metros estava ok mesmo, pode parar lá. Se amolecer o terreno, manda afundar. Depois enche essa pesquisinha que ficar embaixo com solo e cimento. É esse que a gente usa em estaquinhas econômicas para fazer as casinhas aí da tia Dilma. Uma latinha de cimento, 7 latinhas de solo, em geral 20 e poucos litros d'água. Bate até ficar igual massa de rebocar. Fura a estaquinha com trado, tira a terra, essa mesma terra volta sem areia e sem cimento. E geralmente resiste de 6 a 8 toneladas. A prova de carga feita, mais de 30, mostrar que vai até 20 toneladas. A gente usa coeficiente de segurança 2. 6 a 8 está muito bom. Então, para preencher a pesquisa, mesmo solo de cimento. Alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Então, segundo passo. Obtenção da capacidade de carga admissível do solo. Segundo passo, obtenção
da capacidade de carga admissível do solo. Então, nós vamos usar vários métodos possíveis e consagrados. De tanto sofrer, descer em tubulão e fazer provas de carga, lamentavelmente não foram muitas, eu acabei também sugerindo um método que tem funcionado bem. Agora vai ser refinado. Método Berberian, método 1. Ora, segundo as correlações e pesquisa que eu tive a oportunidade de analisar, eu recomendo o seguinte, simples. A tensão admissível na base de um tubulão vale o valor da sondagem SPT 72 sobre um fator K da base. No caso de tubulões, eu sugiro somar a sobrecarga do solo, que é o gama H. Vou colocar essa tabela no quadro agora. Os senhores têm essa tabela. Não é do peso específico. Tem uma tabela que correlaciona o fator K com SPT. Capítulo 9. Capítulo 9 do meu livro, mas isso tem em vários livros. Oi? Por que a gente não faz uma coisa mais demorada? Eu dou para a biblioteca a última versão, todo mundo usa. Eu gostaria de ter a inteligência dele. Basta o dinheiro. Não precisa da inteligência do Gates, basta o dinheiro dele. Também ajuda, você acaba ficando mais inteligente. Muito bem. Eu faço duas recomendações. Usando uma ajuda da sobrecarga, que vale 1 para solos mais resistentes. Se o solo não for tão resistente, essa é a fórmula. Para SPT, não for resistente, menor do que 15, é essa a fórmula. Simplíssima, né? Todo mundo tem o SPT, vou achar o K da base na tabela, que aliás eu fiquei de botar a tabela e não pus. E para solos resistentes, você pode economizar. Solo está aí, junto com a tabela. Essa é a mesma fórmula. Alguém sabe que índice é esse? Por que é N do SPT, o número de golpes? Índice 72. Alguém pode me dizer? Muito bem. É porque o SPT é o número de golpes necessário para cravar os últimos 30 centímetros de um amostrador, quando sujeito a golpes de um pilão de 65 quilos, caindo de 75 centímetros, supostamente em queda livre. Mas quando ele cai, ele arrasta a corda, tem roldano ou cabo de aço. Então, essa queda é amortecida. No Brasil, que é um dos países mais eficientes, 72%. Outros países, a maioria, 60%. Então,
nós temos uma eficiência de 1,2 vezes a mais. Ou seja, onde lá fora ele precisa bater 12 vezes, a gente basta bater 10. Porque lá amortece mais, é um sistema mecânico que trava mais o equipamento, tá bom? Muito bem. Quando o terreno é bom, a minha experiência tem mostrado que quando eu vou entrar em ruptura aqui, quando o tubulão afunda e trinca o solo todo, forma aquela cunha de ruptura que eu mostrei tanto nas aulas passadas, né? E ela não consegue levantar até lá, vem no fuste. Só que eu desprezo essa parcela do fuste aqui, que é a resistência lateral, é desprezada. Também já disse por quê. 3 causas. Mas para fazer isso, ele tem que, de uma certa forma, levantar o peso desse solo que está aqui, que é a chamada de tensão geostática, que vale γH. Então, esse solo que vai levantar, ele tem um peso em cima dele, e que se for um peso médio, qual é o peso médio quando você não tem sondagem, não tem nada, não tem ensaio? 1,6 toneladas por metro cúbico ou 16. A 10 metros de profundidade, aqui ele está submetido a uma pressão de 16 toneladas em cada metro quadrado. Isso, em média, fazendo uma média grosseira, dá 1 kg por centímetro quadrado ou 10 toneladas. Então, um tubulão de 8 metros, que é a média geral, por isso eu recomendo usar 1, para não precisar de calcular isso. Pronto. Então, a tensão admissível no meu caso, vamos achar o fator K primeiro. Ora, o fator K está nessa tabela aí. Essa tabela, isso depende do SPT. Então, vai até 16, então vai ser a próxima tabela. Muito bem, nós estamos com 33, ainda não dá, é a próxima. Quem fez essa tabela foi um aluno do ano passado, que montou isso para mim, chamado Kleber. Inclusive, ele está orientando 2 alunos que vão formar aqui na IESPLAN, aliás, desculpa, vai formar agora esse ano, está trabalhando numa correlação desse tipo. Então, com 33 golpes, eu estou aqui. É o terreno que sustenta o tubulão. Normalmente, eu poderia ter tomado a média. Não vamos trabalhar com tanta segurança assim. O SPT, normalmente, é a média desse solo que fica embaixo da base. E se considera até uma profundidade entre 1 e 2 vezes o diâmetro da base. Eu ainda não tenho o diâmetro da base, eu posso adotar um valor, 800 toneladas, vai dar uns 2,5 metros. Mas a gente pode fazer o primeiro cálculo, depois conferir o segundo. Antes da tabela, tem aí, não sei se os senhores têm, mas está escrito assim, condicionantes. O valor de N dividido por cada base é a média dos valores da relação N dividido por cada base, obtido na camada de apoio da base do tubulão, dentro da zona de plastificação com espessura de 1,5 abaixo da base. Recomenda-se, no meu método, N menor do que 40. Então, a minha experiência diz que não é bom passar de 40. Vou adotar, inicialmente,
diâmetro da base de aproximadamente 2,5 metros. Então, essa profundidade abaixo da base, que vai acontecer o processo de ruptura das trincas aqui, eu considero que até 1,5 vezes o diâmetro da base, isso acontece. É muito polêmico, vai de 1 a 2 até 3 vezes. Então, essa distância chamada de zona de plastificação, por que o nome dessa região aí é plastificação? Alguém? Porque já não é elástica mais. Possivelmente, assim, deformação muito pequena, 1/10 daquela que leva à ruptura, ali ainda é elástico. O concreto é elástico, o solo é elástico. Tirou, ela volta, mas é muito pequena. Daí para frente é plástico. Daí o nome entrou em ruptura, está movimentando, não volta mais, chama-se zona de plastificação. Então, alguém na máquina, por favor? A zona de plastificação é igual 1,5 vezes 2,5, que deve dar 3,25, se eu não me engano. Deu quantos? 3,75 metros. Na sondagem não tem nada menos do que 1 metro, tá certo? Então, 4 metros. Voltando lá na sondagem, eu vou pegar a média de tudo que está a 4 metros. Por exemplo, nós estamos a 12 metros de profundidade, né? Então eu tenho 4 metros para baixo, 4 camadas, 33, 35, 50. E no cone também, apesar de que não, 50 golpes, está no fim da escala aí. Então eu tenho 33, 35, 50 e 50. Então, o SPT que eu vou usar, chamado de médio, vale 33, 35, 50, 50. Essa aproximação é no final, dividido por 4 metros. Então, alguém já somou? O N72 a ser usado nesse trabalho vai ser 2 máquinas, por favor. Quanto deu? Eu não recomendo usar mais do que 40 golpes. Qualquer exagero pode levar a problemas de recalque no futuro. Esse cálculo é para não romper, é para não afundar no chão. Sabe o que é ruptura do solo? Você carrega com o prédio com erro de carga, ele vai trincar embaixo e vai entrar no chão, às vezes entra 1, 2 metros. Normalmente a gente não consegue romper definitivamente. Se considera aí, por exemplo, que entra em ruptura quando afunda 10% do diâmetro da base. Então, fisicamente, a ruptura pode não acontecer. O que a gente faz? Um tubulão de 2,5 metros, quando ele entrar no chão 25 centímetros, já está considerado rompido. Só que 25 centímetros, o prédio normalmente já caiu há muito tempo. A menos que todos afundem perto de 25. Recalque não distorcional. Muito bem. Com SPT igual 40, por favor, desliga a lâmpada. Iluminação. Num silt puro. Silt puro, não é silt muito pouco, tá? Silt puro, tá aqui, olha.
Cada base, 4,08. Leio na tabela tal, 4,08. Então, com silt puro, M, entro na tabela M purinho aqui, olha. Não, M. MO. MO acento. O que é esse MO acento? Alguém se lembra? Lá de Geotecnia 1, eu acho que eu já falei. O que é o MO? Qual é o símbolo de silt? M. Da onde é que veio esse M? Mó. Mó significa dizer moleiro na sueco. Veio de lá. Moleiro é aquele cara que faz tijolo, telha, né, que amassa barra e tal. Daí o nome. Clay de argila, C. S não é silt, é sand de areia. E M de silt, que é mó. Quem não sabe disso é bom decorar, porque todas as tabelas vêm. Me dá o número dessa tabela, por favor, e a página. Tabela 9.32, página 9. Qual é a página da tabela? Pega uma atrás, por favor. 9.32. Coincideu, é? Coincidência, foi? Coincidiu da tabela e a página ser o mesmo número? Vejamos aqui. Quem tem esse livro está no capítulo 9, página 932, tabela 963. Tabela 963. Tudo que você está vendo aí é continuação. Entrando com silt nessa tabela dá portanto, a tensão admissível, segundo nossa recomendação, vale 40 golpes dividido por 4,08 mais 1 em quilos por centímetro quadrado. Cuidado com unidades, hein? Isso aqui vai dar aproximadamente 11 quilos por centímetro quadrado. Então, no meu método existe algumas recomendações. Primeiro, não passa de SPT 40. É possível, mas a pressão é muito grande. Qualquer falha vai recalcar. 11 quilos é muita coisa. Eu não recomendo passar de 12 quilos por centímetro quadrado. E uso o SPT, a média dos SPT abaixo da base, até 1,5 vezes a base. Então, verificando, vamos fazer uma verificação da base. Nós adotamos, né? Verificando o tamanho da base. Ora, a base ela, raiz quadrada da carga. Dividido por 0,785 vezes 11 quilos por centímetro quadrado. Então, precisa tomar cuidado.
Está em toneladas isso aqui, olha. Central, 11 quilos por centímetro quadrado vai ser 110 toneladas por metro quadrado. Portanto, a minha base pode ser quanto? 2, checando valores, por favor. Esse aqui não? Então eu estou indo muito rápido, eu vou maneirar um pouco, né? Base 3,08. Olha, o diâmetro da base está em toneladas aqui. A pressão em 11 é quilo por centímetro quadrado. Lembra-se, o quilo por centímetro quadrado é 10 vezes maior do que tonelada por metro quadrado. Então, 11 quilos por centímetro quadrado vai para 110 toneladas por metro quadrado. Cuidado com a unidade. Quantos quilos por centímetro quadrado vale o MPa? 10. Um MPa, que é o maior deles, 10 quilos. Decora, daqui um pouco eu vou te tomar de novo. O MPa são 10 quilos por centímetro quadrado. Quem que foi que riu aí? 1 centímetro quadrado, 1 quilo por centímetro quadrado vale quantos kPas? Quem riu? Paulinho, 1 quilo por centímetro quadrado vale quantos kPas? 100. Então, vamos lá. 1 MPa, decora, eu vou te tomar daqui um minuto, viu? O rapaz ali. 1 MPa, megapascal, vale 10 quilos por centímetro quadrado. Multiplicado por 100, 1000 kPa. 1 quilo por centímetro quadrado é 100 kPas. 1 quilo por centímetro quadrado são 10 toneladas por metro quadrado. Então, 10 quilos por centímetro quadrado é igual a 1.100 toneladas por metro quadrado. O maior deles é o MPa, que vale 10 quilos por centímetro quadrado, que vale 100 toneladas por metro quadrado, que vale 1000 kPas. 1 MPa é 10 kg por centímetro quadrado. 1 kg por centímetro quadrado, 10 toneladas por metro quadrado. 1 kg por centímetro quadrado, 100 kPas. Dois quilos por centímetro quadrado vale quantos kPas? 200 kPas. Eu rezo que isso caia de moda. Eu adoro o Pascal, acho fantástico, e o Newton também, mas gera uma confusão boba. O melhor sistema é o sistema antigo, que o Brasil usava, que é o sistema métrico, quilo, centímetro e tal. Mas já foi um grande avanço, tiraram polegada, kilopounds, não sei por que lá, PSI, acabaram com isso, foi muito bom. Mas agora tem que, desculpa meu amigo Pascal e Newton, temos que tirar você porque atrapalha demais. Né? Mas lembre-se disso, mesmo atrapalhando, vocês ainda vão pegar essa transformação, vai acabar com tudo isso, sistema decimal normal. Mas, vamos lá. Ora, nós tínhamos tomado quantos metros abaixo? 4 metros, não foi? Ora, a nossa base, agora, deram, a base tem quantos metros? 3. Então, a zona de plastificação que vai afetar vai ser
1,5 vezes 3, que dão 4,5 metros. Eu vou manter o mesmo valor. Tá bom? Tá muito bom. Né? Porque nós tínhamos tomado 4 metros abaixo, aqui agora é 4,5, que na realidade devia ser 5. Até 5 metros abaixo deve entrar em ruptura esse solo aí, ou seja, é o que sustenta o terreno. Dúvidas? Qual é o seu nome mesmo? Luiz, você é capaz de fazer tudo isso de novo até aqui? Você é capaz de fazer tudo isso até aqui? Hã? Tá bom. Muito bem. Vamos para o método número 2. Vocês querem um intervalo ou a gente pode emendar e terminar mais cedo? Vocês vão assistir um debate de um ruim e um outro pior? Não vale a pena. O melhor é crescer na engenharia e ajudar o Brasil. Então, um segundo método também muito conceituado no Brasil, vocês não têm tabela porque não precisa. Anota aí, método de Albiero e Sintra, da Universidade da USP de São Carlos. São muito bons. Pesquisadores renomados têm um bom pé na prática. Albiero e Sintra recomenda vocês vão ver que são 2 minutos para cada método. Então, na vida profissional, não há por que usar só um método. Use vários, depois tira uma média. Se você tem mais amplitude. São todos bons. Mas, às vezes, um é melhor para um tipo de solo, outro é melhor para outro tipo de solo. Então, até que o Brasil tenha perto de 200 campos experimentais, o que é isso? As universidades estão criando campos locais para cada tipo, principalmente do solo predominante na região. Faz todos os ensaios, provas de carga, estabelece equações e normas para aquela cidade. Então, antes de projetar lá para Roraima, entra lá na internet e veja resultados do campo experimental de lá. Aí ele te diz, em Roraima, a tensão admissível não é SPT, como prescreve o Albiero sobre 5, mais sigma 0. Sigma 0 é o peso próprio do solo, que vale gama H. Não é. Aqui em Roraima é 3,5, aqui é 1,2 sigma 0. Isso pode levar ainda 20 anos, está se acelerando. Eu queria dizer para vocês com muito orgulho que o campus de Brasília deve ter sido o primeiro ou o segundo do Brasil. Eu estive num congresso em Tóquio, em 1977, e recebi 2 incumbências. De fundar o núcleo da Associação Brasileira de Mecânica dos Solos aqui e de criar o campo experimental. Eu acho que só tinha um no Rio de Janeiro, que era da PUC-Rio, que era lá em Jacarepaguá. A COP, que é uma possivelmente das melhores instituições de pós-graduação do mundo, não tinha campo experimental. Agora tem vários. Então, São Carlos, tem todos os estados já estão criando o campo experimental. Portanto, e por isso mesmo a mecânica do solo é extremamente apaixonante, porque tem tudo para fazer. É muito nova. Então, Albiero e Sintra disseram, olha,
Tome o seu SPT, divide por 5, o SPT brasileiro, e soma a tensão geostática, que é facílima de encontrar. Gama H. Se você não tem o gama, adota 1.5, 1.6. Se quiser um gama melhor, também tem vários livros, tem uma tabela de correlação aqui que nós vamos usar agora. Condicionantes. O que o Albieri Sintra disse? Olha, anote aí, condicionantes. Pois não. Condicionantes. Sigma zero, que é aquela tensão geostática, menor ou igual a 0,4 quilos por centímetro quadrado. Menor ou igual a 0,4 quilos por centímetro quadrado. Recomenda-se SPT menor ou igual a 40. Se passar de 40, fica em 40. Menor ou igual a 40. Não é proibido usar mais não, mas o bom senso, diga, ela não exagera na pressão não. Então, já foi calculado o SPT. Adotando a sugestão de Albieri e Sintra, nós teríamos 40 golpes, que nós calculamos 42, lembram? Dividido por 5, mais tensão geostática. A tensão geostática pode ser aproximada a 1,6 toneladas por metro cúbico. Essa fórmula, o resultado dela sai, cuidado, em quilos por centímetro quadrado. Como é que chama o rapaz de verde aí? Vladimir. Um kPa vale quanto? Um kPa vale 100 toneladas por metro quadrado. Quantos quilos por centímetro quadrado? Sem ler. Isso tem que estar super decorado, vai te levar a erro crasso na vida profissional. É que 1 kPa vale a 10 quilos. Daqui um pouco eu te tomo de novo, sem ler. Aí eu te chamo para frente aqui para todo mundo ver como é que você aprendeu mesmo. Tá bom? Muito bem. Querendo ter um pouco mais de precisão, querendo ter um pouquinho mais de precisão, não tendo ensaios laboratoriais, recomendo usar essas tabelinhas que eu vou botar no quadro. Tem uma para solos arenosos, tem outro para solos argilosos ou coesivos, que é o nosso caso. Está na página 213, capítulo 2. Vou lá no capítulo 2, um minutinho. Então, são duas tabelinhas. Solos coesivos ou finos ou argilosos, que são siltes e as argilas. E outro para areias, que são solos granulares, areias e pedregulhos. Dá um pouco mais de precisão. E a minha recomendação de experiência profissional é o seguinte: mandou fazer ensaio, que seria o ideal, confere com os dados experimentais. Vamos apagar a luz, por gentileza. Analisando até hoje
perto de 800 pontos, eu estou construindo uma correlação baseada em pesquisa, em bibliografia e ensaios de campo, que é o ensaio de frasco de areia e tal, e o SPT, peso específico do solo em função do SPT. Então vamos lá. Vai de 0,5 até 2,5. E aqui o SPT 1, 2, tal, 10, que eu vou rolar agora. Muito bem. Eu tenho 40 golpes. O nosso solo é MV5. Silt vermelho, esse último dígito numérico diz a umidade. 5 é úmido. 6 muito úmido, lembram? 7 saturado. 4 pouco úmido. 3 seco. E 9 submerso. Então, eu tenho um silt úmido. Aqui está saturado, muito úmido e úmido. A experiência mostrou que nos solos coesivos do Brasil fica entre 29% e 35% de água. Então a minha curva é essa daqui, olha. Essa curva que está aqui, olha. Intercepta com 40 golpes, aqui, olha, muito úmida, 40 golpes está aqui, olha. E aqui vale de 0,2 e 0,2. Então eu leria aqui, um ponto deve ser 9,4. 1,94, muito mais do que aquele 1,5, porque terreno é duro demais. 40 golpes é um terreno compacto, então ele é mais pesado. Eu vou, agora, por gentileza, vou acender a luz para todo mundo ler aí. Todo mundo com a tabela na mão. Entra com SPT 40 e na curva de solos úmidos. O dia que você tiver que calcular um peso de solo na sua vida e tiver um SPT, use essas tabelas. O dia que você mandar fazer um ensaio para determinar a densidade, principalmente para quem trabalha com pavimentação, tem que fazer frasco de areia e tal, checa com a tabela se você tiver SPT. Então, entrando com 40, úmida, dá 1,9, é 1,92, bateu. Então, com silt vermelho úmido, me dá o número da tabela, por favor. Tabela, página, não, acho que a página 2.13. Tabela número 2 ponto. Todo o capítulo 2 leva 2 na frente. Tanto é que o livro não é numerado de 1 a 800, é por capítulo. Facilita. Isso me deu um gama úmido igual a 1,92. Alguém não conseguiu ver isso daí? Não, Paulo. Entra na tabela aí. Com SPT 40. Vem até a curva de argilas e siltes úmidos. Argilas e siltes são solos chamados finos ou coesivos. Mais alguém não viu ainda? Tem que ser de leitura muito rápida. Repete. É, porque eu já calculei. Então, basta calcular uma vez, o SPT vai valer para os 6 métodos que estão aí na frente. Nós adotamos e recomendamos o seguinte:
Você tem 6 métodos consagrados, dos melhores escritórios de projeto do país. Faz uma média. Então, um deu 11 quilos por centímetro quadrado, o outro deu 8, outro deu 14 e tal. A primeira média, vamos supor que dê 10 quilos por centímetro quadrado. Eu uso uma segunda média, eu recomendo muito, isso me ajudou muito. Nunca tive um problema. Já fiz mais de 4.000 fundações sem nenhum problema. Talvez excesso de medo, né? Muita segurança. Mas vamos lá. Fez a primeira média, deu 10. Eu considero que no ano 2014, 30% de desvio entre os métodos está bom demais. Ninguém de bom senso vai querer precisão absoluta no método empírico. Cada vez mais que tiver mais ensaio, vai ficando mais afinado. Então, eu considero 30%. Ora, na primeira média, quem está 30% acima, fica fora. Então, quem está acima de 13 quilos, com licença. Quem está abaixo de 7 quilos, com licença. Faça a segunda média. Aí eu uso assim, com erro de 30%, e eu acredito que quem fizer isso, não há como culpá-lo de um erro. Tá certo? Agora, usar o método só, apesar de ser consagrado, às vezes é muito bom lá para o Pará, que tem o Amazonas, que tem um solo, não tem nem brita, de tão ruim que é, não é? Muito bem. Então, ora, segundo o Albieri e Sintra, eu tenho que dar uma checada no peso próprio do solo, que é gama H. Ora, nós estamos usando 12 metros, não é isso? 1,92 vezes 12. Alguém na máquina aí, por favor? Deve dar 23 ou 22 por aí. 23,04. Que unidade? O rapaz aí que decorou. Que unidade? Toneladas por metro quadrado. Que dá, então, quantos quilos por centímetro quadrado? Decora. Quantos quilos por centímetro quadrado? 2,3 quilos por centímetro quadrado. Quanto é que eu posso usar no método do Albieri e Sintra? No máximo? 0,4. Portanto, como 2,3 é maior do que 0,4, utiliza-se, aliás, baixando para 0,4. Daí, a fórmula de Albieri e Sintra, que está aqui, seria 40 sobre 5, que já dá 8, mais 0,4, que dá 8,4 quilos por centímetro quadrado. Já temos 2 métodos. Alguma dúvida até aqui? Passo a passo, é difícil de errar isso daí, né? Tem que dar umas lidas nas tabelas aí. Por exemplo, alguém me diz, areias, essa outra tabelinha aqui. Alguém me diz, por favor, uma areia com 15 golpes, areia fina, qual seria o peso dela? Peso específico. Tabela 214, página 214. Qual seria o peso específico? Da página 214, para solos granulares. Vamos treinar aí. Uma areia com SPT, uma areia fina com SPT 15 daria... Quanto? 1,94. Alguém confirma? Sim, correto. Uma argila siltosa
pouco úmida com SPT igual a 15, qual seria o valor? Vamos treinar. Argila siltosa, SPT igual a 15. Argila siltosa, pouco úmida, que é o 4. Qual seria o gama? 1,7. Argila siltosa, pouco úmida. Alguém confirma o valor? Correto. 1,7 toneladas por metro cúbico ou 17 quilonewtons por metro cúbico. Agora vamos para a tabela da página 936. Tabela da página 9, pode até anotar na tabela aí as condicionantes do método de Decour. Tabela da página 935 ou 936. Acho que é 936. Pois não. Aí faz o mesmo procedimento para aquela base ali, né? É, a base a gente deixa para o final. Calcula a tensão média e com ela então calcula a base. Muito bem. Decour não limita, ele é um pouco arrojado, é muito bom, mas é um pouco arrojado. Ele não limita tensão maior do que 12, mas eu recomendo não passar de 12. Ele não limita a tensão até 12, pode ir até 15, 20. É intuitivo, ele é muito bom. E o SPT dele, ele recomenda 1 metro abaixo, 1 metro acima. É o SPT acima e abaixo. Também recomenda SPT menor do que 40. Então, SPT médio, 1 acima e 1 abaixo. No máximo, SPT 40. Então, o método 3, que é o do Decour, galera aí. O Decour, eu já fiz uma simplificação no método dele. Ele diz que a tensão admissível já simplificada, eu uni tudo o que é constante no método dele. Diz o seguinte, que a tensão admissível na base vale 1 kP vezes de Decour e Quaresma. Porque vão aparecer vários métodos. KP seria KP, mas é KP da ponta. Vale para estacas. Então, KP de Decour e Quaresma. Vai ter KP de Aoki Veloso. KP de do Teixeira. KP de Laprovítera. Então, por aqui a gente sabe de quem é. Capa da ponta, porque tubulão não tem lateral, só base.
do Decur e Quaresma. Então, o Decur Quaresma me deu uma tabelinha que eu acabei abrindo. Olha, siltes M, vale para todo silt. Silt pouco arenoso, muito pouco arenoso, arenoso, muito arenoso, argiloso e tal. Então, agora eu vou tirar a luz. Eu acho que dá para ampliar um pouquinho. Muito bem. Em quilos por centímetro quadrado, KP, nós temos para os siltes, vale 0,375. Ele aqui divide siltes arenosos, M3S. Alguém se lembra o que é o M3S? Silt muito pouco arenoso. 3 é muito pouco, 4 é pouco, 5 é médio, 6 é muito, 7 é demais. Então, para todos esses silt vale 0,35. Então, com silt puro, entrando na tabela, alguém lê página e tabela para mim. Tabela 9.6.4, página 9.36. O KP do Decur e Quaresma vale 0,375. Alguém não viu isso daí? Dois minutos. Então, não precisa calcular por um método só. 2 minutos cada um. E para isso aí nós já temos um programa para tubulão de divisa que é fantástico. Para tubulão simples e de divisa. Funciona muito bem. O Destacas nós estamos preparando, estamos dando uma refinada para fazer a mesma coisa. Vários métodos fazendo essa média. Portanto, a tensão admissível do Decur seria 0,375 vezes 40, que vai dar 20 vão 2, 4 vezes 7, 28, 2, 30 vão 3, 4 vezes 2, 12, 3, 15. 15 quilos por centímetro quadrado. O Decur não limita não, mas eu vou recomendar no máximo 12 quilos por centímetro quadrado. Alguém tem uma ideia de qual é a pressão média aqui em Brasília, em Belo Horizonte, que tem o mesmo solo, em São Paulo, da Avenida Paulista para baixo, em Goiânia? Qual é a pressão média que essas fundações estão aí? De 4 a 6 quilos. De 4 a 6 quilos. Com a evolução desse método, a gente ficou um pouco mais econômico, né? Estamos pensando em usar 10 quilos. Cuidado. Mas o terreno é um terreno para 40, 50 golpes. É duro. Duro. Nenhuma pessoa forte igual a mim não consegue quebrar um torrão de argila com 40 golpes. Pois não? Então, tome cuidado. Está muito alto, mas pode usar. Reduz muito, consome concreto. Consome menos concreto. Pois não. Esse N72 que a gente utilizar ali, a média dele não seria diferente, como você falou no início? Muito bem lembrado. O Decur usa ótimo, desculpem. O Decur usa 1 metro acima, 1 metro abaixo. Tem uma correção a ser feita aqui. Ora,
Eu acredito que o DECUR vai passar nos tubulões a usar o método de uma vez a base para baixo, e não um metro acima e abaixo, como é para estacas. Porque dificilmente o tubulão rompe levantando o solo para cima. Para romper um tubulão, não é brincadeira. Então vejamos, mas vamos adotar o que ele fala. O N72 médio é o SPT acima dos 12 metros, quantos golpes eram? 23? De 11 a 12. 24. E o de baixo é 33. Então agora não vai nem preciso rebaixar o valor. 24 mais 33 dão 7,57. Dividido por 2. Então NSPT 28. Consequentemente, colocando na fórmula, por gentileza, corrijam aqui. Aliás, eu vou, aí dessa semana, amanhã não, talvez não dê tempo, vou falar com o DECUR para ver o que ele sugere, porque eu acho que esse critério vai ser um pouco melhorado. 28 vezes isso deve dar perto de 10 kg por centímetro quadrado. Quanto? Então nós já temos um com 10,5, um com 11 e o outro com 12. Até que eu gostaria de tê-lo lá conosco. Método 4, práticas brasileira. O que no Brasil em geral se faz? Método 4, na realidade são duas práticas brasileiras. O que é o tradicional no Brasil, que também deve ser levado em conta? Que é bom você usar o que se faz em geral. Método 4, práticas brasileiras. Muito bem. São duas condições, acho que já está na tela. Primeiro critério que se adotava é que o SPT não devia passar de 20. Então, prática 1. O cálculo teórico disso eu recomendo fazer um curso de pós-graduação. Mas, de novo, aquela recomendação, vai fazer o curso de pós-graduação, faz ensaios triaxiais, acha C, Φ, gama, faz uma calculeira, mas nunca deixe de ver a experiência profissional em cima do SPT, para ver se você lá não errou 100%. Então, a prática brasileira diz, se o SPT estiver entre 5 e 20, vai ser a tensão admissível, vai ser igual
O N72 brasileiro dividido por 5, vezes a tensão geostática 0. O que é o linha aí? Alguém se lembra lá de geotecnia? O que significa esse linha? Sigma linha 0 é o quê? Tensão efetiva. Então, eu teria que subtrair daí, quando está debaixo d'água, tirar 1. Tensão total é aquela que eu piso aqui em cima. Quem é que está segurando o meu peso aqui? É o grão e a água. Grão e água. Ora, a efetiva é a total, meu peso, menos a água. Porque a água pode sair. Então, se tiver submerso, vai ser o gama saturado menos 1. Passa a ser efetiva, que é a pressão da água. Muito bem, mas nós não temos água, né? O terreno é seco. O sigma linha 0, nós já calculamos. Quanto é que foi? Que é igual ao sigma 0 total. Quanto deu? 2,3 quilos por centímetro quadrado. Portanto, a prática do Brasil era, ou tem usada ainda, mas deve ser respeitada, porque muita coisa grande foi feita com base nisso. SPT média, a mesma história do SPT médio, 40. Só que tem uma limitação para quanto? 20. Sobre 5, mais 2,3. Então, vai ser 6,3 quilos por centímetro quadrado, que resulta, aparentemente, numa pressão muito conservadora. Mas todo método experimental, semi-empírico, responsável, trabalha com segurança, né? Até as provas de carga começarem a vir, nós vamos orientar muitos trabalhos de pesquisa. Prova de carga e correlação. Prova de carga e correlação. Então, ele diz que é 6,3, vamos ensaiar o tubulão. Segunda prática. A prática 02 é semelhante. Vou subir ela para ficar fácil de ler. Se o SPT for entre 6 e 18, basta dividir o SPT por 3. Então, 6, não sei se dá para ler aí por causa da qualidade, mas nem precisa. 18. Então, a tensão admissível seria SPT dividido por 3. Portanto, a prática brasileira 2 recomenda que seria 18 dividido por 3, que seria 6 kg por centímetro quadrado. Nós mais novos estão ficando arrojados, né? Esse pessoal que era mais tradicional trabalhou com valor baixo, mas tem que ser respeitado. Um próximo método que é muito bom é do professor Teixeira, muito experiente. Próximo método, Teixeira. Professor Teixeira foi um grande baluarte na área de sondagens. É um grande consultor, ainda vive hoje.
Não. Eu marco quando a data de entrega do projeto, só depois que eu termino toda a explicação. Nós vamos construir o projeto ainda aqui. Portanto, toda aula com o projeto aqui na mão. Mais ou menos. Olha aqui. Teixeira também diz, olha, SPT entre 5 e 20. Só que ele adota o SPT médio entre B e 2B abaixo da base. Mas não vamos nem calcular que vai passar de 40 golpes. Repetindo, o SPT dele médio é de B a 2B. Se essa base nossa está dando 3 metros, vai lá embaixo. Vai dar mais de 40 golpes. Mas o método dele, o método limita SPT menor do que 5 e menor do que 20. E ele sugere que a tensão admissível vai ser SPT sobre 5 mais o sigma zero que nós já calculamos. Que vai ser, acho que nós já até temos isso pronto, 20 dividido por 5, que é 4, mais 2,3, que vai dar 6,3, igual esse método que era, não me lembro de quem mais. Então, tensão admissível repete como sendo 6,3 quilos por centímetro quadrado. Muito bem. Na próxima aula, nós continuamos mais alguns métodos consagrados. Vamos fazer a média das tensões, a primeira. Separar os que estão 30% acima, 30% abaixo. É um desvio padrão de 30%. Faça a segunda média, aí vou calcular o diâmetro da base, altura, etc. Muito obrigado, até terça-feira. Pois não. Finalzinho de novo. O método Teixeira diz o seguinte, olha, toma os SPTs médio, até uma camada B abaixo da base ou até 2Bs. Quando o solo é bom, basta B, que é o caso. A nossa base não está dando 3 metros, então toma o SPT a média dos 3 metros abaixo ou até um pouco mais. Mas como o terreno é bom, 3. Se o terreno fosse mais ou menos, é até 6 metros, fazendo a média do SPT. Por isso eu acho que o Decur também vai, no lugar de adotar 1 metro acima e abaixo, vai fazer isso. Agora, nesses métodos todos, existe uma, não é falha, existe uma divergência. Porque, na realidade, não deve ser a média do SPT. É a média do NSPT vezes o kappa do solo. Vou repetir, que a fórmula não vai entrar um kappa aqui, no caso é 5. Então, estou fazendo a média de alguma coisa que deve mudar. Mas e se o solo mudar? Muda o kappa também. Então, a forma mais correta de fazer isso não é tirar a média do SPT, mas sim do SPT vezes um kappa. No caso aqui, o cara é constante 5. Mas no caso do Decur é 1, no caso do AOC é outro, no caso do Berberian é outro. Então, o melhor e mais preciso é variar o SPT e o kappa. Se não variar, é a média do SPT. Vou repetir. Tem vários SPT. Trabalho com a média do SPT. Mas a média do SPT pode não ser correta, porque na fórmula sempre tem um K multiplicado ou dividindo. Alguns o K é constante, 5. Então, se o K mudar para baixo, tem que ser NSPT vezes K. Entenderam? Na próxima aula a gente afirma isso, que isso é interessante. Muito obrigado, até lá.
Muito obrigado pelo rapaz que substituiu o nosso Itamar, que filma isso muito bem.